Olá! Nesse vídeo, vamos preparar os dados de entrada para finalmente então rodar o modelo MGB através do plugin do MGB no software QGIS. Então, alguns dos principais dados de entrada é o arquivo mini.gtp, que é um arquivo com a descrição da topologia da bacia, em que ela é discretizada em mini bacias e que foi gerado na etapa anterior, que é a etapa de pré-processamento, através do plugin IPH HydroTools, que está descrito no vídeo anterior. Outros dados de entrada, então, que a gente vai preparar nesse vídeo. Então, os dados de precipitação, que a gente vai fazer download desses dados, a gente vai interpolar eles para os centroides das mini bacias que a gente quer simular. A gente vai também fazer download dos dados de clima e então gerar o arquivo com as médias. A gente vai precisar especificar parâmetros de vegetação, parâmetros de solo. E a gente também vai fazer download dos dados de estações pluviométricas que vão ser utilizados principalmente para calibração e validação do modelo. E os dados de saída, então, que a gente vai gerar depois de simular o modelo, então, dados de níveis, dados de vazões, dados de áreas inundadas. Então, vamos lá. Primeiramente, vamos então abrir o QGIS, criar um novo projeto, abrir o shapefile que geramos através do IPH HydroTools, das mini bacias, então o catchment, que é a discretização do modelo que a gente adotou. E então, podemos abrir o plugin do MGB de fato. E ali vamos clicar em HRC Description. Nessa etapa, vamos associar um código para cada uma das unidades de resposta hidrológica. Então, vamos no arquivo Excel, que fizemos download junto com o mapa de unidades de resposta hidrológica. Então, vamos copiar para dentro do nosso modelo os códigos, então, que tem que ter no máximo 9 caracteres e não podem ter acento, nem nada, nenhum caractere especial. Depois vamos em salvar. Eu salvei ali na pasta do projeto com o nome URHs. Ok. Depois, vamos então fazer o download dos dados de chuva e de vazão. Primeiramente, então, os dados de precipitação, tá ali selecionado, e vamos selecionar então a data que queremos simular o modelo. Eu selecionei ali de 1 de janeiro de 1990 até 31 de dezembro de 2010. Então, vamos usar essa ferramenta de utilizar limites de latitude e de longitude para delimitar quais postos queremos fazer o download, quais postos pluviométricos da base de dados da ANA. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou olhando quais são as latitudes e longitudes limites para formar como se fosse um retângulo envolvente ao polígono das mini bacias. Então, eu encontrei essas coordenadas e eu clico para fazer o download, para identificar quais são esses postos. Agora, então, eu crio lá dentro da minha pasta do projeto uma pasta chamada chuva para salvar esses dados de precipitação. Então, eu vou selecionar essa pasta como Destination Folder para fazer o download dos dados de precipitação. Ok. Ali diz o número de postos que vai ser feito o download. Essa etapa pode demorar um pouquinho, aqui no vídeo eu acelerei, mas ok. Agora vamos fazer o download dos dados de vazão. Então, vamos selecionar ali Discharge, deixar para o mesmo período, 1990 a 2010, e agora eu vou selecionar o método Gauges, que eu vou informar qual é o número dos postos que eu quero fazer download. Então, eu abri ali o bloco de notas e eu informo os códigos dos postos fluviométricos que eu quero baixar. Nesse caso, a gente já conferiu que esses seriam os postos que estão dentro dessa bacia. Salvo. Aqui apenas mostrando que foi feito o download dos dados de chuva, né? E vou criar também uma pasta agora para inserir os dados de vazão
que eu vou baixar. Então, seleciono ali. Pronto, ele identificou na base interna dele, e daí eu seleciono que eu quero salvar na pasta vazões. Faço download, então, dos dados desses 3 postos. Ok. Posso visualizar, então, que ele baixou os dados desses 3 postos. Posso clicar em um arquivo de texto em formato de colunas. Pode também conferir para os dados de chuva também. No caso, -1 é quando não tem dados. Ok, dados de chuva e de vazão baixados. Agora, vamos interpolar os dados de chuva. Então, a gente vai ali nessa ferramenta de interpolação e vai procurar os arquivos que a gente fez download. Essa ferramenta interpola pelo método do inverso da distância. Aí ali tem os ponderadores, pode ser o inverso da distância ao quadrado, por exemplo. Aí a gente seleciona o mini.gtp que a gente gerou lá na etapa do IPH HydroTools. Seleciona o intervalo de interpolação, a pasta para salvar o arquivo da precipitação interpolada, o nome do arquivo, que tem essa extensão .pbi, e clica para interpolar. Então, ele vai abrir essa janela preta. Ok. Agora também podemos criar um shapefile das estações. Então, eu criei um shapefile com o nome Precip. Podemos abrir, então, esse shapefile no QGIS. E visualizar as estações que ele utilizou. Pronto. Agora, vamos ali na ferramenta Discharge. Vamos selecionar, então, lá na pasta das vazões, as 3 estações fluviométricas que a gente fez o download dos dados. Podemos gerar um shapefile para visualizar a localização dessas estações. Ok. E no QGIS novamente, adicionar então esse shapefile que a gente gerou. Então, uma estação é bem no exutório da bacia e outras 2 mais a montante. E daí eu vou selecionar essa opção de sugerir automaticamente a qual mini bacia estão associadas essas estações fluviométricas. Daí eu precisei indicar qual era o arquivo mini.gtp e vocês veem que ali ele traz o código da estação e traz uma mini bacia associada. Então, o que ele está querendo dizer com isso? Eu vou ali agora identificar no shapefile das catchments e ali está com o DN igual a 2 nas mini bacias ou DN 13, 400 e pouco, que não é o que apareceu ali na ferramenta de discharge, né? Por que isso? Porque o shapefile que o QGIS gera, ele tem uma numeração diferente do shapefile do mini.gtp. E a gente precisa compatibilizar essas duas.
numerações. Para isso, existe essa ferramenta Update Unit Catchments Polygon, que ela precisa ser usada, então, para gerar um novo shapefile, só que com a numeração correta. Então, a gente fez esse procedimento e então adiciona o mini.gtp correto agora. O shapefile de mini bacias correto. E daí agora, se a gente clicar para identificar as feições, então a gente identifica, por exemplo, que essa mini bacia está associada ao 932, que é justamente o dessa estação pluviométrica. Então ele associou corretamente. Mas é muito importante fazer essa verificação, apesar de checar ali sobre a compatibilização automática. Então, fazendo essa verificação, a gente verifica ali 921, tá ok. E para outra estação pluviométrica, ele ficou ali na fronteira entre duas mini bacias, então eu achei importante adicionar o shapefile aquele da drenagem. Daí fica um pouco mais claro de que a mini bacia que a estação pluviométrica está localizada é aquela ali de baixo, né? A 900. Embora não esteja exatamente localizado em cima, né, da drenagem. Então está tudo correto e agora eu posso verifico o período e posso criar então um arquivo de vazões observadas. Essa parte da vazão não é exatamente um dado de entrada do modelo, mas vai ser muito importante para calibração e validação. Agora, vamos ali na parte de inserir as variáveis climáticas. Então, a opção que a gente vai escolher, não é essa que eu cliquei sem querer, a opção que a gente vai escolher é utilizando os dados do InMatch. Então, primeiramente, vamos clicar ali nessa opção para criar um shapefile de todos os postos de clima, para então a gente adicionar esse shapefile no QGIS e identificar quais são os postos que estão dentro da bacia que a gente quer simular. Então, com a ferramenta de identificação, a gente identifica ali o código. E agora, na ferramenta do plugin do MGB, a gente vai procurar por esse código. Então, no fim, as estações que a gente identificou foram dentro da bacia e que selecionamos foram Porto União, Irineópolis, Rio Negro, Curitiba e São Mateus do Sul. E agora, ok, criar então um arquivo com as informações climáticas. Aí ele deu um alerta ali que para uma das estações não havia informações e que ele pegou então os dados da estação mais próxima. Agora, vamos preencher os parâmetros de vegetação ali em Vegetation Parameters. Então, abre essa janela, vou clicar ali para um novo arquivo de parâmetros de vegetação. Ele vai pedir para escolher o arquivo de URHs que a gente gerou no início desse vídeo. Daí, então, ele pede para completar ali com os valores de albedo, índice de área foliar, etc. Eu vou preencher aqui com os valores que a gente considera meio padrão, mas é interessante que para cada região esses valores sejam verificados. Ali na própria interface a gente já sugere alguns valores, mas é importante que para cada bacia isso seja pesquisado. Daí a gente preenche os valores para cada URH e daí dá para clicar para copiar os parâmetros da primeira coluna para as outras colunas também.
Então, os 4 parâmetros de vegetação é albedo, índice de área foliar, a altura da vegetação e resistência superficial. Eu confiro, então, se está tudo preenchido, se eu copiei para todas as colunas, para todos os meses do ano. Dá para variar também entre os meses do ano, né? E salvo, então. Agora, vamos criar o arquivo de parâmetros do solo em Soil Parameters. Ali ele pede primeiro para inserir novamente o arquivo das URHs, que a gente gerou. Depois, inserir o arquivo mini.gtp, que a gente também gerou lá no IPH HydroTools, e então clica ali para criar um novo arquivo de parâmetros do solo. E daí ele pede para completar para cada uma das URHs, então, os valores dos parâmetros WM, B, Cabas, Int, etc. Esses são parâmetros conceituais, eles variam de bacia para bacia, e são, em geral, os parâmetros que a gente calibra no modelo. Então, ali eu estou inserindo alguns valores padrão, aí depois a gente vai visualizar os resultados, e daí com base nos resultados a gente pode tentar ir calibrando esses parâmetros a fim de que o modelo esteja reproduzindo, né, a resposta da bacia. WM se refere à capacidade de armazenamento de água no solo, por exemplo. Agora ali vamos preencher também os parâmetros que eles não variam de ORH para ORH, são CS, CB, CI. E daí depois, vamos então, esses são os parâmetros para uma das subbacias, né? Depois a gente vai clicar ali para copiar os parâmetros dessa subbacia para outra subbacia também. No início a gente vai começar copiando os parâmetros para as duas subbacias, mas depois a gente pode calibrar individualmente. Então, salvar o arquivo de parâmetros do solo. Ali na direita, né, também ali tinha uma breve descrição de cada um dos parâmetros. E agora a gente vai então criar um projeto. Então, clicar ali para criar o projeto, selecionar ali primeiro o mini.gtp, depois o arquivo de URHs, depois o arquivo da precipitação que a gente gerou, o arquivo de vazões observadas, em que a gente associou as estações pluviométricas às mini bacias, depois o arquivo de clima, o arquivo dos parâmetros de vegetação, dos parâmetros do solo, existe a opção de calibração automática, que a gente não vai usar nesse caso, e para rodar o modelo inercial, a gente seleciona ali o arquivo cotaarea.flp, que foi gerado lá na etapa do IPH HydroTools também. E daí salva. E depois vai em Run Simulation, seleciona o projeto que a gente acabou de criar. Daí ele já identificou ali data de início, data de fim da simulação com base nos dados de chuva. A gente clica então para simular. Ele também já associou ali as mini bacias em que ele vai gerar resultados, né? Que são as mini bacias em que a gente associou que existem os dados de vazão. Então ele agora está rodando, aparece essa janela preta. O inercial ele é mais demorado do que o Musky 1 Kunge. Nesse caso também acelerei um pouco o vídeo. Até que quando finaliza, vai aparecer ali também as métricas de desempenho Nash, Nash Log e erro de volume. Ok. Agora, para visualizar os resultados, podemos clicar ali em Results. A gente precisa estar com o shapefile das mini bacias selecionado. Então, clicar ali para comparar os hidrogramas. Então, abriu aqui o hidrograma observado em azul, o hidrograma simulado nessa mini bacia em vermelho. Esse é um hidrograma observado em que existe o efeito do reservatório, e como nesse caso o modelo está simulando a vazão naturalizada, então fica difícil de comparar, né? A gente pode visualizar então o resultado em outra mini bacia que tem estação fluviométrica, então a gente clica também em cima dela. Aqui a gente pode visualizar os resultados, ali no lado aparecem as métricas, Nash, Nash Log e erro de volume. A gente pode fazer o mesmo para outra mini bacia. É importante que o shapefile, esse que está atrás das mini bacias, seja o shapefile com a numeração atualizada, né? Outra coisa que a gente pode visualizar são as curvas de permanência. A gente também pode visualizar os níveis.
simulados. E também, quando roda o modelo inercial, pode visualizar os níveis e a área inundada, né, que é o que está sendo visualizado agora, só pode ser visualizado com o modelo inercial, com o Muscle 1 Conge não. E agora também o modelo inercial permite a visualização dessas áreas inundadas através dessa ferramenta de Flood Post Processing. Então dá para selecionar ali alguns arquivos de entrada. Selecionar o diretório para salvar então esse arquivo que será gerado. E eu vou selecionar ali para gerar um raster da inundação máxima. Então eu clico para adicionar esse raster no QGIS. E pronto, aí está o mapa de inundação máxima conforme, né, o modelo de estado de elevação e aquelas relações geomorfológicas que a gente adotou e tal. Pronto, modelo rodado, com a visualização de diferentes resultados, mas o que a gente usou foram aquele conjunto de parâmetros iniciais que podem não fazer sentido, enfim, daí agora faz sentido calibrar esse modelo. Então, a gente pode abrir novamente o arquivo de parâmetros de solo e daí selecionar o arquivo de parâmetros de solo antigo e atualizar ele conforme seja a nossa estratégia de calibração. E então, salvar em cima do arquivo de solo antigo. Então, você pode antes já mudar o arquivo de solo antigo, caso queira mudar o nome dele, né? Caso queira manter ele salvo, mas aqui salvar por cima e daí clicar para rodar o projeto de novo. Daí, depois de simular o projeto com um novo arquivo de parâmetros de solo atualizado, pode visualizar os resultados, daí comparar se melhorou ou piorou com relação ao arquivo de parâmetros anterior. Boa sorte agora na etapa de calibração dos parâmetros. É importante que seja estudado qual é a sensibilidade de cada um dos parâmetros, o que eles significam, etc. Qualquer dúvida sobre o IPH HydroTool, sobre o modelo, sobre processamento, vocês podem perguntar no fórum do MGB, que tem o link aqui abaixo, e também no site do HGE e tudo mais, vocês encontram material complementar, manuais, etc. Abraço!